A Espanha é o único país do mundo em que, se alguém estiver em sua casa por mais de 48 horas, você não tem direito de tirar ela de lá. Imagine viver em uma cidade onde seu imóvel pode ser tomado por criminosos e, mesmo com a lei ao seu lado, você se vê impotente para recuperá-lo. Uma realidade absurda, mas cada vez mais comum na Espanha, especialmente em Barcelona. Então hoje a gente vai explorar a fundo esse problema, que desafia as autoridades, apavora os moradores e alimenta o mercado ilegal. E o problema é tão complexo que tem até nome próprio: Ocupa. Mas quem são esses ocupas? Por que está aumentando a ocupação? Que direito possuem os ocupantes e os proprietários? E quem paga o preço final? É o que vou mostrar nesse vídeo. A ocupação é uma das grandes preocupações da sociedade espanhola atualmente e desde 2011 cresceu 400% e as denúncias não param de aumentar. Segundo dados do Ministério do Interior, em 2021 foram registradas mais de 17 mil denúncias em todo o território nacional. A Associação Nacional de Afetados pela Ocupação calcula que, na Espanha, atualmente, há mais de 120 mil moradias ocupadas. Mas quem são esses ocupas? Muitos são imigrantes sem trabalho, famílias sem teto, pessoas que perderam tudo e encontraram na propriedade alheia um refúgio desesperado. Em um país onde o acesso à moradia é um desafio crescente, a ocupação surge como uma tentativa de sobrevivência. Olha, a lei espanhola, por mais polêmica que ela pareça, ela protege esses indivíduos, ocupas, só em algumas situações específicas. Então, se o ocupa tiver um menor de idade em casa ou um animal de estimação, o despejo imediato dele é quase que impossível, né? Porque a legislação ela visa proteger os mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo ela deixa os proprietários e as autoridades de mãos atadas. A lei espanhola distingue entre usurpação e allanamiento de morada. Se um imóvel é ocupado enquanto o dono está ausente, é considerado usurpação e tratado como crime leve, uma infração raramente punida com prisão. Se a invasão ocorre em uma residência habitual, é um delito mais grave. A diferença é sutil, mas crucial para os proprietários que buscam recuperar suas casas. No entanto, a aplicação dessas leis é lenta e burocrática. Processos de despejo podem durar meses ou até anos, enquanto os proprietários arcam com contas de água, luz e manutenção de um imóvel que não podem acessar. Agora vou mostrar para vocês como funciona na prática, como eles aplicam o golpe. Eu tô agora num telhado num prédio de Barcelona, e é exatamente assim que os ocupas costumam agir. Todos os prédios do quarteirão são juntos, tá vendo? Eles são colados no outro. Então quem tá no telhado de um pode pular pro telhado do outro tranquilamente, ó. Primeiro eles entram pela porta da frente do piso. Aí quando eles conseguem entrar, eles vão pro teto. E aqui no teto, eles já conseguem pular de um piso pro outro. Então olha o tanto que é fácil você pular do piso pro outro. Divisão, não tem quase nenhuma divisão, é muito simples. É só muretinha e aqui eles vão pulando de um piso pro outro. Agora estou em outro prédio e olha como é fácil você entrar em uma varanda de um apartamento. Deve ter uns 3 metros de distância, basta escalar um pouquinho e entrar. Você deve estar se perguntando como chegar até em cima se tem uma porta, mas infelizmente a maioria dos prédios são antigos e as portas para o telhado deixam muito a desejar. Olha o trinco dessa porta. E essa outra aparentemente foi reformada há pouco tempo, tem até marca de cimento. Agora vou mostrar como eles sabem se tem alguém vivendo no apartamento. É o seguinte, eles pegam geralmente uma cola quente e grudam nesse cantinho até esse cantinho. Uma linhazinha bem fininha de cola quente, sabe? Que quando abre a porta, ela arrebenta. Então eles colocam essa cola quente e deixam aí, sei lá, uma semana. Se a cola quente estiver aqui ainda, quer dizer que não tem ninguém em casa. Então a pessoa está viajando e eles podem ocupar o piso. Diariamente conhecemos casos de pessoas que sofrem esse crime de usurpação ou invasão de suas residências ou locais comerciais e não sabem quais direitos possuem. Na Espanha, ao contrário de outros países europeus, não temos um marco legal suficiente que proteja os proprietários das moradias. Mas diante disso, qual é a forma legal de agir?
O Ministério do Interior mostra em sua página web os seguintes passos a seguir: avisar a polícia, anotar os dados pessoais das testemunhas que tenham presenciado a ocupação, não cortar os fornecimentos de água, luz ou gás, não impedir a entrada daqueles que tenham ocupado a moradia. Diante desses cenários, se chamarmos a polícia e ela chegar ao domicílio ocupado durante a invasão, será considerado um crime flagrante e poderão proceder com o despejo. Mas se os ocupantes usurparem uma moradia desabitada e trocarem a fechadura, as autoridades precisarão de uma ordem judicial para entrar, e o processo penal pode se prolongar por vários anos, e durante esse tempo, o proprietário deverá pagar as despesas do imóvel, como os fornecimentos ou a hipoteca. Barcelona lidera o ranking das ocupações, seguida por Madrid, Girona, Valência, Sevilha e Tarragona. 3 províncias catalãs estão entre os primeiros lugares. A ocupação de uma propriedade alheia é um crime na Espanha, e isso está refletido no artigo 245 do Código Penal, que determina que quem cometer esse ato será punido com multa de 3 a 6 meses. Mas se a ocupação for realizada com violência ou intimidação, a pena pode ser de 1 a 2 anos de prisão, dependendo da gravidade. Essas são as penas segundo a lei. Mas por que os processos para que um proprietário recupere sua casa demoram tanto? A lei contra a ocupação ilegal é realmente eficaz na Espanha? A primeira resposta parece óbvia. Os proprietários que têm seus imóveis ocupados, muitas vezes sem nenhum tipo de compensação, enfrentando processos judiciais demorados e caros para tentar reaver aquilo que é seu por direito. Mas a verdade vai além. Trabalhadores comuns que lutam anos para conseguir um cantinho para chamar de lar também são afetados por esse sistema. O medo da ocupação, o aumento nos seguros, o fechamento de imóveis em bairros inteiros por precaução, tudo isso gera instabilidade e insegurança para pessoas que não têm nada a ver com isso. E tem mais. Os verdadeiros necessitados, famílias em situação de vulnerabilidade que realmente precisam de moradia digna, são jogadas no mesmo saco que grupos organizados de ocupação profissional, muitas vezes usados politicamente. Essas famílias acabam sendo vistas com desconfiança, criminalizadas e perdendo oportunidades reais de ajuda. E quem ganha na realidade é o Estado omisso, que ao não criar políticas públicas eficazes de habitação, transfere a responsabilidade para os cidadãos, tanto os que ocupam quanto os que são ocupados. Ganha o discurso político, que se alimenta do medo, da indignação e da divisão. Políticos dos dois lados exploram o tema, mas raramente apresentam soluções reais. Ganha o mercado imobiliário especulador, que usa o caos para valorizar imóveis em regiões controladas, empurrando os preços para cima, expulsando moradores tradicionais e transformando bairros inteiros em centros turísticos ou de luxo e gentrificando a cidade, que já é um dos grandes problemas de Barcelona. Eu já fiz um vídeo sobre isso, o link está no card e no comentário fixado. E em alguns casos, ganham até os próprios ocupas organizados, que criam redes de apoio financiadas indiretamente por subsídios, ONGs ou partidos que usam essas estruturas para ampliar sua influência. No final, quem perde somos todos nós. Porque o debate vira rótulo. A sociedade é dividida em donos contra invasores, como se não houvesse nuances no meio, como se todos os ocupas fossem criminosos e todos os proprietários fossem milionários sem empatia. Mas a verdade é dura. Enquanto não houver um plano real de habitação social, leis equilibradas e políticas que protejam tanto quem tem propriedade quanto quem não tem onde morar, continuaremos assistindo a esse ciclo de abusos, injustiças e tragédias silenciosas nas cidades da Europa. Se você chegou até aqui, isso mostra que você se importa. E isso é raro hoje em dia. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente trata de temas que incomodam, que provocam e que precisam ser falados. E comenta aí embaixo. O que você acha sobre tudo isso? Quem, na sua opinião, está ganhando com o caos da habitação?